Olá, meu nome é Lilian, sou médica dermatologista e venho nessa série falando sobre a microscopia confocal de reflectância, um exame muito importante na dermatologia, principalmente aí para o diagnóstico dos tumores cutâneos. Eu falei no último episódio sobre o lentigo maligno e a diferenciação com as lesões pigmentadas da face. Falei da importância da microscopia confocal, tanto para o diagnóstico com maior acurácia para o lentigo maligno e também para melhor delimitação de local de biópsia para lesões extensas, principalmente região da face. Importante também para a programação cirúrgica dos lentigos malignos, para a gente delimitar melhor a margem cirúrgica. E hoje eu vou falar de um tema importante, que é o controle para pós-tratamento dos lentigos malignos. A gente sabe que o lentigo maligno é um melanoma peculiar, ele tem um comportamento diferente, ele tem um crescimento lento horizontalmente para depois crescer verticalmente. E nesse comportamento dele, além de ser insidioso, tem a questão de muitas vezes ser descontínuo. Então, o que acontece? A gente tem maior taxa de recidiva para esse tipo de melanoma pós-cirúrgico. Por quê? Tanto por esse comportamento dele, como quando a gente faz a análise histológica na periferia, muitas vezes a gente tem uma margem limpa, né? Uma margem livre de doença, no entanto, com algumas células ainda na pele. Por quê? Porque a gente tem um fotodano intenso ali com células atípicas, muitas vezes melanócitos atípicos em outras regiões fora da lesão. Então é importante a gente fazer um estudo pós-tratamento, tanto para tratamento cirúrgico, que é o preconizado para o lentigo maligno, que é o que a gente sabe que tem maior taxa de cura, descrito aí para cerca de 95%. Porém, hoje a gente tem se falado muito das terapias alternativas para o lentigo maligno, tanto radioterapia quanto o uso do imiquimod em creme. A gente teve um trabalho importante aqui no Hospital das Clínicas, junto com um grupo da Austrália, que fez esse comparativo com o imiquimod e radioterapia em 2 braços randomizados num trabalho prospectivo e mostrando aí a importância desses tratamentos para a gente ter eventualmente lesões extensas ou um paciente que não tem condições cirúrgicas para operar aquela lesão, da gente propor esses tratamentos. Porém, é importante a gente lembrar que a chance de recidiva é descrita maior para essas terapias. Aqui tem alguns trabalhos mostrando, como vocês podem ver, mostrando aí a eficácia do imiquimod, que é cerca de 75%, 80%. Importante lembrar que esses trabalhos que eu mostrei aqui, eles não mostram o grau de inflamação que a gente busca num tratamento com imiquimod. Além disso, muitos trabalhos, os prospectivos, a biópsia era feita logo depois do tratamento, então a gente não tem aquele tempo de atuação do imiquimod. Hoje, os trabalhos mais atuais têm mostrado uma eficácia maior com o uso do imiquimod, quando eu atinjo uma inflamação importante, mas é importante a gente fazer essa avaliação, esse segmento pós-operatório, pós-tratamento, com a microscopia confocal de reflectância. Para quê? Para a gente ver uma recidiva muito mais precocemente e poder atuar, seja cirurgicamente, seja com esses tratamentos que eu citei, para tratar aquela lesão. Como vocês veem, esse caso aqui é um caso de uma lesão tipo lentigo maligno com recidiva, uma lesão extensa, acometendo quase a face toda da paciente, então muito difícil uma programação cirúrgica nessa paciente, já com 70 anos. Então é importante a gente lembrar da possibilidade de terapia alternativa para essas lesões, desde que a gente possa fazer um segmento, principalmente usando aí a microscopia confocal de reflectância. Esse é um outro paciente com uma lesão bem, não tão grande, mas bem na região frontal, né? Difícil imaginar aí a cicatriz cirúrgica que não fique cosmeticamente impactante para esse paciente, né? Então, esse caso, vocês conseguem ver a dermatoscopia, né? Então, era uma lesão realmente suspeita, com uma pigmentação perifolicular assimétrica, um círculo duplo. Então, era uma lesão suspeita de lentigo maligno, que a gente fez a microscopia confocal, como vocês podem ver aqui, mostrando essas células atípicas, dendríticas, grandes, aqui um pouco mais alto na epiderme, mostrando essas células ascendendo, né? E esse paciente foi tratado com um imiquimod. Então a gente fez um tratamento de 12 semanas ou 60 aplicações de imiquimod, ele teve uma ótima inflamação e aí ele voltou para fazer a microscopia confocal. Normalmente a gente dá um tempinho de 3 até 6 meses
pós-tratamento, para a gente diminuir bem essa inflamação, não ser um fator de confusão na microscopia confocal. E esse paciente voltou 6 meses depois. Na dermatoscopia, a gente avaliou aqui na região inferior da cicatriz esses pontos acinzentados agrupados ao redor da abertura folicular. E aí, quando a gente olhou a dermatoscopia, poxa, será que é uma recidiva, uma falha de tratamento? O que é isso, né? E aí a microscopia confocal de reflectância veio contribuir. A gente consegue ver aqui na derme superficial aquelas estruturas brilhantes, dismórficas, que correspondem aos melanófagos, né? Então, a gente julgou aí, utilizando a microscopia confocal de reflectância, ser apenas melanófagos, restos de guerra aí da destruição do imiquimod no melanoma. E aí, posteriormente, o paciente vindo 1 ano depois, a gente consegue ver que essa imagem desapareceu sem nenhum tratamento, né? E a microscopia confocal comprovando aí que tinha havido mesmo a resolução da lesão. Então, para as lesões de lentigo maligno, seja tratada cirurgicamente, seja tratado com terapia alternativa, com radioterapia, imiquimod, importante a gente poder associar a microscopia confocal de reflectância no pós-tratamento para avaliar a possibilidade de recidiva, né? Até em longo prazo, para a gente ver esse paciente, né, anualmente, a gente avalia a dermatoscopia, tem uma área suspeita, poxa, eu posso pensar aí na microscopia confocal de reflectância para a gente comprovar e poder avaliar a necessidade de uma biópsia. Então, essa é uma grande aplicação da microscopia confocal e nos próximos vídeos vou falar de outras aplicações para os carcinomas. Muito obrigada, até lá!